Confiar. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo. Então, já vamos começar, tá? Bom, gente, todo mundo aí conectado. Se tiver que conversar alguma coisa, bom dia, Ian, te respondendo aqui no chat. Se perguntar alguma coisa, já pode me interromper e também podem conversar comigo pelo chat, caso esteja sem microfone, tá? Vocês podem fazer perguntas sobre o conteúdo. E antes de começar, alguém que tem alguma outra pergunta que não seja sobre o que vai ser dito ainda? Alguma coisa sobre o trabalho, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Conseguiram fazer o trabalho que era para hoje? Fizeram? Estou ouvindo Eu e... já fiz, professora. Oi. Eu também já fiz outro trabalho que é a entrega dia 13. Opa, aí sim, hein? Para hoje é o trabalho de escravizaura e o quarto de despejo, né? A entrega seria hoje, dia 6, certo? Então, caso haja qualquer problema, que precise mais de um dia, 2 dias, podem falar comigo pelo WhatsApp e que eu vou atender prontamente, ou pode falar comigo agora, tá? Eu ainda recebo, sim, podem ficar tranquilos. Sempre dou um prazinho a mais, porque eu não vou corrigir tudo hoje, então, se vocês precisarem de um prazinho, vocês podem me pedir, tá bom? Não tem problema. Até sexta-feira, para mim, tá tudo bem. Sexta não. Até segunda cedo. Até segunda de manhã, vocês postando para mim, eu espero, né? A data é hoje, mas eu ainda dou uma goelazinha. Quem já adiantou, já mandou, beleza. Quem já está cuidando do outro, que é para a semana que vem, beleza. Esse da semana que vem é uma pesquisa, então é mais simples, né, gente? Menos complicado do que fazer esse trabalho do quarto de despejo e da escravizaura, que é, eu pedi um paralelo, né? Não é difícil de fazer também, desde que você tenha lido os livros de verdade. Aí, com certeza, você vai perceber, né? Quando a gente fala de uma coisa e de outra, da escravidão, lá da época dos escravos e de agora, né? Até hoje, embora seja lá de 1955, o quarto de despejo, o ato todo despejo, ele é de 55, mas tem a ver ainda muita coisa hoje, muita coisa, né? Quando olhamos em termos Brasil, não estamos falando de nada mundial. Então, os dois têm muita coisa em comum, apesar de serem momentos diferentes da história e situações diferentes. As situações de uma e de outra são diferentes, mas a vida que levam são semelhantes, né? Então, vamos continuar falando sobre o barroco. Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvida sobre o trabalho? A Manu está aí hoje. Manuela, finalmente te vejo. Mais meninos do que mulheres, né? Os meninos estão aí bem presentes, né? Bom, gente, vamos falar de Portugal e o domínio espanhol, porque a gente estava falando de cultismo, conceptismo, que envolve, eu falei com vocês sobre o que era, né? Sendo que o cultismo é mais descrição, então se faz trabalhar numa poesia, ela é mais descritiva, e o conceptismo ou conceitismo, ele trata mais de dissertar, né? Argumenta, né? Tem jogo de conceitos, tem a valorização do conteúdo, ele argumenta.
Então, nós temos uma situação diferente aí. Eles são dois opostos, né? Mas que estão juntos e que às vezes se assemelham. Bom, para a gente falar do barroco em Portugal, né? Que foi lá que tudo começou para vir para nós em língua portuguesa. Porque tudo aconteceu na Europa primeiro, depois veio para cá. Tudo na Europa e depois vem para cá. Né? O Brasil recebia depois, óbvio, né? Porque é colônia, porque tinha um oceano entre nós e o continente europeu, né? Então, tudo se fazia na Europa. Geralmente, então, as artes, elas se descobriam na França, que era o centro cultural do mundo, né? Então, na França, tudo se iniciava e se espalhava pelo mundo. Tanto que as expressões muito empregadas em outros países, inclusive aqui, durante muitos anos, e aqui no Brasil até as primeiras décadas do século XX, eram expressões francesas. Era muito comum ouvir, né, expressões francesas, assim como a gente ouve até hoje. Algumas ficaram, não vão sumir, como abajur e réveillon, que ficou do jeito que veio, não foi traduzido, não foi adaptado para a língua portuguesa, ele ficou afrancesado mesmo, escrito lá com 2 L's, que é o réveillon, né? Então, se importava a palavra e depois se usava, e às vezes se passava para o seu idioma, brasileirava-se aqui no Brasil, né? Ia para o dicionário já brasileirado. Algumas palavras não foram para o dicionário. O réveillon, por exemplo, é uma palavra francesa, né? Bom, então continuando. Acontecia lá, e aí pelos outros países da Europa, difundia-se, né? Chegava a Portugal. E para chegar a Portugal, a gente tem um pouquinho do momento histórico de Portugal para falar. Bom, Portugal fez as grandes navegações, né, a descoberta de novas terras aqui, na própria África, e estava num grande momento, né, no auge do seu momento. Dom Sebastião, que foi rei de Portugal, ele foi o sucessor de Dom João III. E ele tornou-se rei aos 3 anos. Ele era bem pequenininho, né? Daí tinha, claro, alguém que respondia por ele, mas ele era o rei. E ele era muito inteligente, muito imaginativo, e tinha essa visão messiânica portuguesa, né? Se julgava o líder de um povo que ia ser sempre glorioso, sempre vencedor. Então ele se julgava assim. Que haveria assim, a criação de um império cristão no Oriente, né? Que eles iam para lá, para o Oriente, e iam derrotar os mouros no seu próprio território. Então, ele, com essas ideias, ele ia para as batalhas, para as guerras, né? Por poder, desejo de dominar. E numa dessa, ele desapareceu com o seu exército na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. A morte dele gerou uma crise de sucessão, levando o cardeal Henrique I a exercer provisoriamente o governo, e após a morte deste rei cardeal, que era o rei Henrique, 2 anos depois de ter assumido o cargo, ele morreu, e aí ficaram muitos pretendentes ao cargo, né, disputando o trono. Mas falando mais sobre Dom Sebastião, ele interveio no Marrocos em favor de um líder local chamado Muley Mohamed, mas foi derrotado na Batalha de Alcácer Quibir e desapareceu em 1578. Camões escreveu os Lusíadas e dedicou assim muito a epopeia, né? Essa epopeia que conta a história de Portugal, que é os Lusíadas, ele dedicou a Dom Sebastião. Lá, um sapateiro que é de Trancoso, na Beira Alta, chamado Gonçalo Anes, e conhecido como Bandarra, burlou a Inquisição e deixou algumas profecias que previam a conquista de Marrocos.
a vitória sobre os turcos e a construção do Quinto Império. Então, as previsões dele que Portugal seria vitorioso, sim, que ele dominaria aquilo lá. Tá? E em 1601 publicaram essas profecias dele, de que Portugal conseguiria dominar em Marrocos, o rei, etc. lá. Elas foram publicadas por Dom João de Castro em 1601, que era o neto do governador da Índia. Ali era colocado, nessas previsões, eles acresceram a ela que Dom Sebastião, então, não teria morrido. Se eles ainda seriam donos de tudo aquilo, venceriam aquelas batalhas, então Dom Sebastião não teria morrido, mas que seria o encoberto, isso entre aspas, né, o encoberto, que estava aguardando o momento para reaparecer e devolver a glória a Portugal. Então, surgiram muitos adeptos dessa ideia, que acreditavam que Dom Sebastião não tinha morrido, que ele ainda ia reaparecer, dominar tudo, que ele estava só esperando esse momento, que ele não tinha sido morto na batalha. Muita gente acreditando nisso, essas pessoas, os que acreditavam nessa ideia, chamados sebastianistas. Ainda hoje em Portugal há sebastianistas, que acreditam que ele não tinha morrido naquela época, e que ele deixou isso para acontecer por seus descendentes, etc. Né? Uma cantiga sobre o desaparecimento de Dom Sebastião, porque ele desapareceu, não foi porque foi uma batalha, né? Então morreu um exército. Não foi hoje, né? Que vai lá, identifica corpo por corpo, acha tudo. Naquela morte que se desintegrava, cortava a cabeça, de uma parte de um corpo para cá, outra parte para lá, naquela confusão, não se identificou nada de Dom Sebastião, mas ele nunca mais apareceu. Né? E aí então foram feitas muitas homenagens a ele. Um poema chamado Cantiga Anônima sobre o desaparecimento de Dom Sebastião diz o seguinte: esse cavaleiro amigo morto está nesse pragal, com as pernas dentro d'água, o corpo no areal. 7 feridas no peito, qual será mais mortal? Por uma lhe entra o sol, por outra o luar. As feridas que fez no corpo dele. Pelo mais pequenas delas, um gavião voar. Mas é mentira do Mouro, seu desejo é me enganar. O nosso rei encantou-se nas terras do pau passar, e um dia em seu cavalo, nosso rei há de voltar. Então ele fala do que pode ter acontecido, do que foi contado, o que aconteceu com ele, que ele tomou muitos tiros, que, né, provavelmente o corpo dele se separou da cabeça, e etc. Ele fez esse poeminha todo enfeitado para dizer que não, ele não morreu. Ele está lá esperando o momento certo para dominar e voltar. Né? Então, essa era a ideia que se tinha sobre a morte de Dom Sebastião. Ele morreu jovem, em torno de 22 anos, nessa batalha aos 22 anos, apareceu, né, vamos dizer assim, nessa batalha aos 22 anos. Ele era muito jovem, porque se ele era rei desde os 3, ele tomou posse do trono bem cedo, então, né, ele jovem, e ficou alguns anos, porque a vida também era mais curta na época, e as pessoas começavam tudo mais cedo, né? Vejam que Anchieta veio para o Brasil com 18 anos, para tomar, já com 16, 17 anos, já estavam prontos para catequizar, para ir para outros países. Então ele veio, não é assim, amanhã você vai para o Brasil. Tudo foi preparado durante algum tempo. Então, enquanto se preparava a embarcação e tudo para vir para cá, ele estava lá, preparando-se também dentro do catolicismo. E aqui a gente vê, então, um rei que bem cedo, e cheio de boas ideias, né? Inteligente, imaginativo, aproveitando aquele momento que Portugal vivia, que era bom, queria, então, viajar, dominar. Se nós pensarmos que em 1532, Martim Afonso de Souza chegou ao Brasil para começar a colonização, e esse menino, rei Dom Sebastião, nasceu em 1551, né?
era ainda um momento de grandiosidade de Portugal. E ele queria cada vez ampliar mais isso aí através das guerras, das batalhas. E eles não conseguiram. O que aconteceu então depois que ele morreu e vários tentaram o trono? Só um minutinho, gente. O que aconteceu então? Como estava sem um rei determinado, ficou lá o Henrique I, que era cardeal, aí ele morreu, e aí ficou aquela disputa pelo trono. Uma facção espanhola invadiu o Alentejo, né, lá em Portugal, apoiada pela igreja, pela nobreza também, e contra a vontade do povo, assumiu o poder. Lógico que o povo não queria que viessem espanhóis dominar o país dele, né? Então, Portugal caiu sob o jugo espanhol em 1580 e ficou 60 anos assim. Então, de 1580 a 1640. E aí recuperou a sua independência em 1640 numa guerra chamada da Restauração, Guerra da Restauração. Bom, o Barroco iniciou-se em 1580, lá em Portugal. Tá? Em 1580, e é marcado pela morte de Camões. Então, foi o ano em que Camões morreu, teve início o Barroco. Então, ele deixou aquela obra grandiosa, porque ele escrevia com uma facilidade incrível, né? Em poucos dias ele escreveu inúmeras coisas, inclusive os Lusíadas, em pouco tempo. Houve a fundação, então, nesse período das academias literárias, sendo as mais importantes a de Generosos e dos Singulares de Lisboa. O produto literário dessas academias foi reunido em duas antologias, a Fênix Renascida e o Pontilhão de Apolo. Mas não foi aí que surgiram os grandes nomes do Barroco, né? Vamos ver quem foi o grande nome do Barroco português. Então, agora nós vamos falar sobre Padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608 e viveu até 1697. Ele quase fez 90 anos, né? Vida bem longa para a época, inclusive. Nossa, o melhor comentador das profecias é o tempo. Essa é a frase dele. Então, Padre Vieira que veio, então, que marcou muito o Barroco português, e mais alguns nomes que depois a gente vai ver também, além dele, né? Mas ele foi o nome de destaque em Portugal, tá? Ele em Portugal e o Gregório de Matos no Brasil. Então, filho de família humilde, nasceu em Lisboa em 1608 e veio para o Brasil com 6 anos. Então, ele nasceu lá, mas viveu aqui, tá? Ele era português, mas viveu aqui. Teve uma bisavó negra, e talvez isso tenha predisposto a defender a liberdade de negros e indígenas. Então, ele era contra a escravidão. E contra escravizar índios também, né? Ele estudou no colégio jesuíta baiano. Aos 15 anos, ouviu um sermão sobre os horrores do inferno, que o impressionou tanto que resolveu se tornar padre. Ele ficou com medo, porque os sermões eram mesmo assustadores, era para deixar o povo com medo, respeitando tudo aquilo que era dito pela igreja, todas as coisas que a igreja dizia, né, e pregava, tinha que seguir a risca, porque se tinha medo do inferno, que era um horror. E ele ficou assustadíssimo, e ele já tinha 15 anos, ele entrou para a Companhia de Jesus, que era para se preparar para ser padre, e se destacou nos estudos. Ele era estudioso mesmo, gostava de estudar, e ele se dedicou a essa carreira porque ele se assustou, né, com os horrores do inferno. Aos 19 anos, ele já ministrava aula de retórica, e ele tornou-se jesuíta em 1634. Então, vejam só, ele nasceu em 1608, em 1634 ele se tornou jesuíta, tá? Então, com pouca idade ainda, 26 anos, rapidamente tornou-se notável pela excepcional qualidade de seus sermões.
esses sermões dele eram tão brilhantes que são considerados literatura, tá? Então, os sermões do Padre Vieira são os sermões, assim, considerados aquilo literatura por conta de tão ricos que eram. Às vezes a gente lê alguns trechos do que ele escreveu e realmente eram muito profundos. Ele tinha mesmo o dom da escrita. Bom, com a restauração portuguesa, em dezembro de 1640, ele foi com a comitiva que comunicou oficialmente a adesão do Brasil ao novo rei português. E Dom João IV, impressionado com a sua retórica, o nomeou seu conselheiro. Vieira tornou-se confessor do rei e da rainha de Portugal. Eu acho que isso era algo muito importante dentro do clero, né? Quem confessa o rei e a rainha, quem sabe tudo de lá, né? Sabe, mas não pode contar, né? Porque confissão é segredo, né? Seus sermões atraíram multidões e despertaram o espírito patriótico do povo português, do povo luso. Trabalhou como diplomata, propôs a criação da Companhia das Índias Ocidentais, para poder viabilizar o transporte de produto entre Portugal e Índia e Brasil, evitando o ataque de piratas holandeses, que também queriam saquear os navios, né? Para isso, utilizou o dinheiro de cristãos novos, judeus recém-convertidos ao catolicismo por força da Inquisição, isentando dos confiscos impostos pela igreja que fizessem doações. Essa atitude fez com que ganhassem inimigos. Então, os cristãos novos, que eram judeus, né, que eram recém-convertidos ao catolicismo, eram convertidos por força da Inquisição, não por boa vontade. E ele usou esse dinheiro de quem fizesse doações, né, que a igreja impunha que fizesse doações, para criar essa Companhia das Índias, né, e isso não foi muito bem aceito. Retornou ao Brasil em 1652, pregou, né, como padre durante 9 anos, converteu indígenas, defendeu os indígenas da crueldade dos colonos, porque ele era contra essa maldade toda. Os indígenas o chamavam de Paiaçu, ou Pai Grande, né, que era a proteção que ele exercia ali sobre eles, né, uma grande proteção. Dom João IV morreu e Vieira perdeu a proteção com que contava na corte, porque ele era amigo, né, confessor do rei de Portugal. E aí, quando Dom João IV morreu, ele perdeu essa proteção que ele tinha mais, né, para tomar suas atitudes aqui. Ele aderiu ao sebastianismo, tentou provar as profecias de Bandarra, através de passagens bíblicas, afirmava que o império seria edificado com as lideranças de Jesus Cristo e de Dom Sebastião. Então, isso lhe deu a cassação do direito de pregar e a condenação à prisão por heresia, que a igreja dominava, né, gente? Então, se ele estava falando coisas das quais a igreja discordava, ela tomava atitude, né? E ele foi, então, preso como herege. E ficou preso de 1665 a 1667. Dizem que ele fez uma autodefesa brilhante durante seu julgamento, com argumentos extraídos da Bíblia, e deixou os ouvintes perplexos. Ele tinha o dom da palavra. Então, quando ele tinha que falar, ele encantava, assustava, né? Deixava as pessoas de boca aberta olhando para ele, nós de boca aberta de ombrinho, e ele ficava ali falando de uma forma tão tranquila, era tão natural que ele fazia aquilo, que ele encantava mesmo as pessoas. Então, quando ele foi julgado, né, pela Inquisição, como herege, ele foi absolvido porque ele se defendeu de uma maneira brilhante, com argumentos bíblicos, né? Quem foge argumento da Bíblia, né?
existe um quadro chamado Painel de Columbano Bordalo Pinheiro, que viveu de 1846 a 1905, que fez um quadro como se fosse na hora do julgamento do padre e ele se defendendo daquilo que ele estava sendo acusado. E os algozes dele não conseguiam olhar para o rosto dele de medo, que tudo que ele estava falando era verdade. É aquela certeza, a pessoa fala com convicção, com propriedade e convence o outro. Tá? Em 1669, foi para Roma, ele foi cristiano, ele foi para Roma e encantou a corte papal com seus sermões. Foi para a Suécia, foi confessor da Rainha Cristina na Suécia, voltou para Lisboa em 1681 e veio para voltou para Lisboa e em 1681 veio para o Brasil definitivamente, né? Dedicando seus últimos anos à compilação, revisão e aperfeiçoamento das suas obras e seus sermões. E aqui ele morreu no Brasil aos 89 anos de idade. Então ele teve uma vida bem longa, pregou muito, convenceu muito, encantou e até assustou muita gente. Tá? Então, os sermões dele, famosos, são os da 60ª, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão do Bom Ladrão e Sermão da Quarta-feira de Cinzas. Esses são os principais. Tá? Os seus assuntos, né? Um fala da arte de pregar, o outro trata da invasão holandesa, o outro trata da escravidão indígena, que os colonos europeus praticavam aqui. No Sermão do Bom Ladrão, ele compara os pequenos ladrões aos grandes ladrões. E o Sermão da Quarta-feira de Cinzas trata da distinção entre os vivos e os mortos. Escreveu algumas profecias, história do futuro e esperanças de Portugal. Bom, a gente ainda vai falar mais dele na sua aula principal. Eu vou deixar para vocês uma tarefa, vou colocar lá no site, tá? Para a próxima aula, uma tarefa da própria apostila de vocês. Então, página 25 e 26. São três exercícios que vão da página 25 a 26. E depois, página 27 também, do 1 ao 5. Tá? Eu quero que vocês façam essas atividades. E eu vou perguntar na próxima aula para a resposta de vocês. Tá bom? Vai ficar lá, não precisa enviar não para mim. Isso é tarefa para estudo em casa. A apostila de vocês traz toda uma explicação. Tudo isso que eu já disse até agora sobre o barroco está resumido, bem resumido aí na apostila de vocês. Então, vocês podem reler, prestar atenção para poder responder as questões, tá? Fazer essas atividades, se inteirar bem dessa escola literária muito rica, que nem tem tanta gente assim que se destacou, mas quem se destacou foi muito importante. Vou fazer chamada, tá, gente? Por favor, respondam, porque às vezes eu não vejo que está aí ou não. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente volta em setembro, será? Será que voltamos? Será que voltamos em setembro? Analice. Tá aí, Analice. Eu. Beatriz tá aí, Danilo tá aí, Ellen tá aí, Guilherme Casarim. Guilherme Henrique também tá aí? Tá. Guilherme Henrique também. João Gabriel. Não? José Luiz, não? Lucas. Manu tá aí. Maria Fernanda também. Murilo também. João Gabriel tá sim, professora. João Gabriel tá? Tem que falar, senão... Murilo eu sei. Murilinho, já coloquei presente, tá? João Vitor Barbosa. João Vitor não tá não, né, gente? Tá, João Vitor? Tá aí? Não.
Ian tá aí, Santiago também, Adilson não. Fernanda está? Fernanda. E o Andrei? Hoje não está, Andrei? Não. Então tá, gente. É isso. A gente se vê na próxima aula. Olhem lá em avisos, terceiro bimestre, já que eu vou deixar essa atividade lá para vocês fazerem, tá? Beijo, até breve. Tchau.